Olá, senhores. Meu nome é Carlos Henrique de Castro Franco Belchior. Sou aluno de graduação da Unopar Pisa de Londrina e vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que nós fizemos, que tem o título de Avaliação da citotoxicidade de dois cimentos endodônticos, o BioC e o Endosequence, em células osteoblásticas. Então vamos lá, vamos do comecinho, né? A gente usa na obturação geralmente o MTA, né? O MTA, que é o agregado trióxido de mineral, foi descoberto no começo dos anos 90, lá nos Estados Unidos e tudo mais. Ele é muito utilizado porque ele tem propriedades ótimas, mas ele tem uma grande característica ruim, uma grande desvantagem, que é a necessidade da espatulação. E por ele ser muito solúvel, fica muito complicado de mexer com ele. Então, a gente tem hoje cimentos biocerâmicos prontos para uso, que é o Endosequence e o BioC, né? Eles têm as mesmas propriedades do MTA convencional, só que não precisam da espatulação prévia, ou seja, é de uso direto. O ponto negativo é que tem poucos estudos avaliando suas propriedades biológicas. Então, o objetivo desse trabalho, desse estudo, é avaliar a citotoxicidade do BioC em comparação ao Endosequence, que é um cimento similar a ele, tem mais ou menos as mesmas características. Então vamos aos materiais e métodos que a gente utilizou. O local que a gente fez a pesquisa foi no Laboratório de Cultura Celular do Unopar, aqui em Londrina mesmo, e a gente usou alguns grupos experimentais. Grupo 1 e grupo 2, que o grupo 1 era o BioC e o grupo 2 era o Endosequence. E dois tipos de controle, controle negativo e positivo, que o controle negativo foi por meio de cultura padrão e o controle positivo foi por meio de peróxido de hidrogênio a 35%. Utilizamos corpos de prova em 4x2 milímetros e a gente depositava em moldes de silicone com uma gazezinha úmida e mantinha por 48 horas numa incubadora com mais ou menos 37 graus Celsius, né? Aí fazia o preparo dos extratos, que é os corpos de prova, a gente incubava 24 horas numa cultura alfa, aí fazia filtragem, fazia suplementação também, que a gente colocava 10% de soro fetal bovino, que é o SFB, com 1% de ácido ascórbico e beta-glicerofosfato. Tem nas figuras. As células osteoblásticas MC3T3, cultivadas em placas de 96 poços. E aí, depois de 24 horas de incubação, a gente fazia o tratamento com extrato dos cimentos por 24 horas, né? Após isso, a gente fazia os testes de citotoxicidade, pelo método colorimétrico, né? 3 e 7 dias. Então, ia fazer o teste com um dia, aí em 3 dias fazia de novo, aí no sétimo dia fazia de novo. Aqui é a análise estatística. Ó. Os valores da viabilidade celular foram expressos como a percentagem em relação ao grupo controle. A distribuição dos dados foi analisada pelo teste Shapiro-Wilk e para as comparações entre os grupos foi utilizado a ANOVA 2 fatores, seguido pelo teste Tuck para comparações múltiplas. Os testes consideraram um nível de significância de 5%. Então, se tivesse até 5%, era desqualificado, a gente não considerava. Os materiais não apresentaram diferença estatística em relação ao controle e em nenhum dos tempos experimentados. Aqui são os resultados, né? Ó, tem o nosso gráfico. E foi feita a seguinte consideração: uma redução menor do que 30% é que o material não é tóxico. Então, a gente foi fazendo essa análise e chegou a essa conclusão. Aqui, ó, os UFAM mostraram citotoxicidade semelhante dos cimentos Endosequence, né, e o Gutaflow. Aí a gente chega nessa conclusão, né, que é o seguinte: o estudo demonstrou propriedades biológicas semelhantes entre os cimentos BCS e
endosequence, né? Entre o BioC e o endosequence. Considerando o BioC uma opção viável para obturação dos canais radiculares. O BioC foi muito bom, teve um desempenho muito bom, só que a gente ainda precisa de mais estudos nessa área. Então, assim, faltam estudos sobre esses produtos, porque ainda é uma coisa muito recente. Então, para a gente ter uma conclusão satisfatória, a gente precisa de que continuem os estudos. O estudo foi muito bom e a minha apresentação fica por aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até mais.